Olá, irmãos, vamos dar continuidade às orientações para o estudo devocional da Bíblia. Na semana anterior, nós discutimos acerca da importância da analogia da fé, aquele princípio que nos diz que a Escritura é o seu melhor intérprete. E por causa disso, para fazer uma boa interpretação, nós recorremos a outros textos bíblicos que confirmem a ideia central que nós identificamos nesse texto que nós estamos estudando. Hoje nós vamos avançar para a última etapa desse método, que é a aplicação. Então, depois de você passar pela observação, pela interpretação, pela correlação, você vai chegar à etapa da aplicação. Essa é uma etapa bem prática, que busca responder a pergunta: como esse texto se aplica em minha vida? O objetivo aqui é levar você a praticar o texto bíblico. Na verdade, esse deve ser o objetivo de todo estudo bíblico. Afinal de contas, a Bíblia não foi dada para que nós sejamos mais conhecedores do ponto de vista teológico, mas ela foi dada para transformar a nossa vida, para que nós sejamos cada vez mais semelhantes a Cristo, que é o nosso padrão. Portanto, todo estudo bíblico deve chegar à etapa da aplicação. E aqui eu quero trazer algumas orientações de como que você pode construir boa aplicação. Primeiramente, essa aplicação precisa estar fundamentada na interpretação. E aqui fica esse apelo para que você realmente dedique tempo observando o texto bíblico, interpretando o texto bíblico e correlacionando o texto bíblico, para que ao final do processo você possa fazer uma boa aplicação. Se você não dedicar tempo a essas etapas anteriores, você vai correr o risco de construir aplicações que não sejam pertinentes ao texto, ou seja, aplicações que não tenham a ver com o texto. Ainda que essas aplicações sejam boas, levem para algo positivo, mas é necessário que elas sejam pertinentes ao texto. E é por isso que você deve investir muito nas etapas anteriores. Uma outra orientação é procurar descobrir a atitude que se esperava do público original nesse texto que você está estudando. A aplicação que esse texto terá na sua vida está bastante relacionada à aplicação que ele deveria ter para os seus primeiros ouvintes, ou para os seus destinatários, no caso de uma carta. Em terceiro lugar, você deve buscar, por causa disso, basear suas aplicações em elementos que sejam comuns entre os leitores de hoje e os leitores originais. Então não se perca com os detalhes secundários. Busque o princípio contido no texto e aquilo que há em comum na forma como esses primeiros leitores aplicavam e na forma como você deve aplicar hoje. E por fim, você deve buscar escrever atitudes específicas que você precisa tomar em resposta ao texto que você está estudando. Então, as aplicações não devem ser coisas abstratas, devem ser atitudes específicas, verificáveis, que você possa descrever para buscar vivê-las diariamente. Então, existem algumas perguntas que podem ajudar você nesse processo. Há um princípio que eu devo observar nesse texto. Às vezes não há um mandamento específico, mas há um princípio que você pode observar em sua vida. Ou há um mandamento específico, aí é algo mais direto. Há um exemplo que eu devo seguir nesse texto, principalmente em textos narrativos. Precisamos perguntar se há exemplos que nós devemos seguir ou se há erros que nós devemos evitar. Outra pergunta seria: há um pecado do qual eu deva me arrepender? Há um desafio que eu devo enfrentar? Há alguma promessa que eu devo me apropriar? E se há promessa, há alguma condição a que eu deva atender previamente? Será que esse texto traz uma oração que eu devo repetir ou um motivo de oração pelo qual eu devo buscar? Por fim, você pode perguntar: será que esse texto não traz um versículo precioso o qual eu devo memorizar? Enfim, são atitudes concretas. E aqui eu também oriento para que você não faça muitas aplicações. Eu creio que de 2 a 3 aplicações já são suficientes para que você não possa também se perder. Tem que ser algo simples, objetivo, direto, verificável, que você possa diariamente relembrar e perceber se você tem avançado ou não.
Eu queria, por fim, deixar 2 alertas. Um deles eu já indiretamente falei aqui no texto. O primeiro alerta é cuidado para quando estiver estudando a Bíblia não pular direto para a aplicação. Existem etapas anteriores que precisam ser observadas. O outro alerta é cuidado para no seu estudo bíblico investir muito na interpretação, investir muito na observação do texto e pular a etapa da aplicação. São 2 extremos, são 2 erros que devem ser evitados. Por fim, eu queria orientá-lo no seguinte sentido. Embora o estudo bíblico vai nos mostrar que cada texto bíblico tem apenas uma interpretação, que é aquele sentido pretendido pelo autor, esse mesmo texto bíblico vai ter múltiplas aplicações. E essas aplicações vão estar relacionadas à vida, às condições daquela pessoa que está estudando a Bíblia. Então, não é preciso que você concorde exatamente com as aplicações que o seu irmão fez. Cada um vai ter as suas aplicações, vai ter as suas abordagens práticas diante do texto. Então, que Deus abençoe você, que você continue estudando a Bíblia, que você continue aprimorando essas técnicas pela prática. E na semana que vem nós vamos então continuar falando sobre métodos de estudo bíblico, dando algumas orientações para abordar textos bíblicos difíceis. Que Deus abençoe você. Até lá!